Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Pela graça de Deus, estamos iniciando mais esse Anoitecendo com a Palavra, e a música que acabamos de ouvir tem tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje à noite. Capítulo 4 da Carta aos Hebreus, e fala exatamente desse descanso. Nosso Deus é grande, maravilhoso, e nele nós encontramos paz e descanso. Maravilha de música, mensagem cantada agora. Você é muito bem-vindo, e pode nos ser, a nós não, mas ao Evangelho pode ser muito útil, divulgando esse trabalho, levando avante essa mensagem, para que outros cheguem também ao conteúdo, ter conhecimento desse conteúdo, para que, assim, juntos possamos crescer mais e mais. Capítulo 4 da Carta aos Hebreus é muito instrutiva, muito vasta nos seus ensinos. Fato é que nós não vamos conseguir, digamos assim, por assim dizer, esgotar o estudo hoje à noite. Vai ser uma pincelada, porque o assunto é muito vasto, muito amplo. Mas tenha em mente isso, nós podemos alcançar o descanso que Deus oferece, e temos que ter vigilância para não perdermos esse descanso, não ficarmos de fora. Vamos entender isso um pouco mais daqui a pouco. Vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque em Ti nós temos paz, segurança e descanso. Ajuda-nos a entender mais e mais a Tua palavra, de que a noite de hoje, ao abrirmos a Tua palavra, ao dela extrairmos ensinamentos, possamos entender o que Tu nos ensinas e colocar em prática no nosso viver, para que assim nós possamos ser úteis no Teu reino, enquanto estamos aqui na Terra, onde temos uma missão a cumprir. Porque nós, pela fé em Jesus Cristo, temos o descanso eterno garantido. Mas que outros possam também seguir os passos que nós já andamos, nós já seguimos, para que também possam encontrar esse descanso.
seja conosco e faça de nós instrumentos nas tuas mãos, verdadeiras testemunhas dessas verdades. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos chamar quem mais está conosco hoje, Emerson, Fernando, não sei se mais alguém vai estar conosco, para que possam também dar aqui a sua palavra de saudação e nós darmos sequência ao nosso estudo de hoje. Maravilha. Graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um estudo, o livro de Hebreus, capítulo 4. Então, vamos por mais que os irmãos possam estar compartilhando e também interagindo conosco. Também você pode estar vindo seu comentário, sua pergunta. Então, interajam conosco e venham também participar desta mesa. Então, Fernando, seja bem-vindo. Graça e paz a todos. É muito bom ter você aqui conosco, participando, comentando, lendo conosco a palavra de Deus e estudando-a. Então, é muito bom ter esse tempo novamente, como toda quinta-feira, de que estejamos atentos para ouvir a palavra de Deus e com o coração aberto para entender o que Deus quer falar neste momento para conosco. Então, bom estudo e vamos em frente. Então, sem mais delongas, vamos para a leitura do nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 4 de Hebreus. Hoje teremos como destaque o versículo 11 e 13, mas vamos, neste momento, estar lendo todo o capítulo. E venha conosco, pegue a sua Bíblia, vamos fazer a leitura na versão NVI. Então, vamos lá. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenham falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foram acompanhadas de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, e que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E, de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entrarão, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Ainda assim resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem ouvemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apregue-nos com toda a firmeza a fé que professamos. Pois temos... Então, fica agora o nosso estudo bíblico com o nosso pastor Arno. Ok, como já disse ainda que esse é um estudo, é um texto que tem muita coisa a extrair dele e não vai ser possível nesse
pouco tempo que nós temos nesse momento, de chegar, digamos, a exaurir, a tirar o que o texto tem para oferecer, né? Já no primeiro verso, ele vai dizer aqui uma coisa interessante, visto que ele está se referindo ao que fora dito antes desse capítulo 4, né? Onde ele mostra uma certa coisa, mas visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. E naquele trecho um pouco antes, ele vai dizendo que houve quem não entrasse. Por exemplo, no caso lá, prefigurando a terra prometida. Eles não entraram por causa da desobediência e não chegaram depois ao seu final, da sua caminhada, da sua trajetória. Ficaram pelo caminho. E isso é terrível, né? Foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, podemos entrar nesse descanso pela fé. Lá eles tinham a promessa de chegar na terra prometida, se fossem obedientes, fossem fiéis, fossem seguidores e seguissem as orientações que, primeiramente, através de Moisés, depois através de Josué. Um antigo comentarista puritano chamado John Owen, ele descreve 5 características desse descanso do crente. Ele diz que assim, descanso significa libertação de um espírito servil e de escravidão na adoração de serviço a Deus. Descanso significa libertação do fardo da lei mosaica. Descanso significa a liberdade de adoração segundo o Evangelho. Descanso significa o descanso que o próprio Deus desfruta. Então, essas 5 versões de descanso que Owen descobre aí e nos presenteia com isso, né? Que nenhum de vocês pense que falhou. Esse lugar de descanso é tão maravilhoso que deveria nos preocupar e nos procurar, digamos assim, trazer, digamos, essa preocupação que quando outros ou nós mesmos pensamos que falhamos, não é suficiente quase entrar no descanso dele, quase chegar, quase induzido, mas sem salvação. Há um hino do cantor cristão que fala isso, né? Nós não queremos falhar nisso. Aidan Clark, ele fala sobre esse falhar a respeito disso. Diz ele assim, é uma alusão da qual existem muitos nessa epístola, uma alusão às corridas dos jogos gregos. Aquele que falhava era aquele que estava a qualquer distância, não importa quão grande ou pequena, atrás do vencedor. Então, era considerado aquele que falhava, que ele não seria vencedor, não chegaria em primeiro lugar. Então, ele diz, não se trata disso, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Ouvir a palavra de Deus não é suficiente. Israel antigo ouviu a palavra, mas para nada lhe serviu, não valeu, porque não a recebeu com fé. Não acreditaram, não corresponderam. Ouvir não lhes deu oportunidade, mas a oportunidade somente valia se fosse acompanhado pela fé. E eles não fizeram isso. Acompanhado pela fé, sim. Você pode ouvir a palavra de Deus, ter experiências espirituais, mas não ser o que a obra de Deus esteja acompanhado pela fé na sua vida. Não fará nenhum bem. Isso explica porque 2 pessoas podem ouvir a mesma mensagem e apenas uma se beneficia, enquanto a outra não. Isso também mostra que quando existe mais fé, mais antecipação de bênçãos a favor de Deus, existe também mais a respeito da bênção que Deus tem para dar. E Clark ainda fala o seguinte, a respeito de acompanhada. É uma metáfora tirada da nutrição do corpo humano, do alimento levado ao estômago, acompanhado de saliva e suco gástrico, para que nesse processo devidamente executado dependam, sob a força, sob a orientação de Deus, a força, a saúde e a própria vida. Esse processo todo aí, então, ele traz isso também para o lado espiritual. Então, pense na alegria que o povo sentiu quando saiu do Egito, se aproximando da terra prometida. Depois de 430 anos na escravidão. Depois pense em todas as sepulturas cavadas ao longo do deserto, porque eles não entraram.
eles não foram obedientes, ficaram pelo caminho. A história diz, pelo menos alguns historiadores chegam a dizer que cerca de 2 milhões saíram do Egito. Agora se imagina essas sepulturas todas no deserto ao longo desse caminho, porque não foram obedientes. Falharam porque não tinham ouvido a palavra de Deus e ela não foi acompanhada de fé. Descanso para o povo de Deus é como o próprio descanso de Deus. Nós que cremos é que estamos entrando nesse descanso. Isso está em contraste com aqueles que mencionados anteriormente, o povo de Israel, não entraram no descanso de Deus. A incredulidade mantém muitos fora do descanso de Deus. A incredulidade mantém muitos distante do descanso de Deus. Nós, os que cremos, nós temos essa certeza, somos guiados por Deus para esse descanso. Ele fala de meu descanso. A citação é do Salmo 95, versículo 11, demonstra que esse descanso é Deus que preparou, é o descanso de Deus. Deus finalizou sua obra da criação antes de Israel vir para o Egito, ou antes de Davi escrever o Salmo de número 95. Contudo, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, ainda assim ele falou no meu descanso, demonstrando que Deus ainda tem esse descanso. Descanso segundo o modelo próprio do descanso de Deus é o 7º dia de toda a obra, conforme descrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2. E ele fala daqui também em certo lugar. Certo lugar, lembra que pergaminhos antigos eram um tanto pesados, e passagens específicas não foram citadas com precisão, de acordo com nossas ferramentas mais modernas, do capítulo e versículo, como nós temos na Bíblia de nossos dias de hoje. Né? Agora, qual é o descanso, então, que resta para o povo de Deus? Portanto, resta entrar em alguns desse descanso. Deus não criou esse lugar de descanso em vão. Se Israel, aqueles que anteriormente as boas novas foram pregados, falharam, esse povo falhou em entrar por causa da desobediência, então outras pessoas entrariam naquele descanso. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, é o apelo lá no Salmo 95, versículo 7 e 8, prova que existe um descanso restante para o povo de Deus entrar. Além do compromisso sobre Josué, se Josué cumprisse plenamente a promessa de Deus, o apelo de Deus por meio de Davi, estaria dizendo hoje. Ele então diz que há lugar ainda para mais gente nesse descanso. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. É interessante que Charles Spurgeon, ele diz a respeito do descanso o seguinte: há não muito tempo atrás, um dos nossos ministros estava pregando sobre a salvação e a obra do Espírito no coração, quando alguém da congregação levantou-se e perguntou respeitosamente: Senhor, você sabe de tudo isso por relato de outros ou isso aconteceu em sua própria experiência? O pregador não foi de maneira alguma perturbado pela pergunta, mas se regozijou com ela, pois pôde responder honestamente: eu confiei em Cristo, eu estou salvo e conheço e sinto a paz que resulta disso. Se ele não pudesse ter feito essa declaração solene, ele não teria tido nenhuma influência sobre a pessoa que fez a pergunta. Spurgeon está querendo dizer o seguinte: é preciso que nós tenhamos consciência firme e segura daquilo que nós estamos respondendo às pessoas que nos perguntam. Poder dizer: eu tenho a experiência, eu tenho certeza da minha fé em Cristo, eu tenho certeza absoluta e convicção de que eu estarei nesse descanso, porque creio em Cristo Jesus. Então, descanso significa não continuar com as obras. E qual é a nossa obra? Qual é a nossa obra? Todo aquele que entra no descanso, diz lá no versículo 10, também descansa, aliás, que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Aquele que entra no descanso de Deus. Vamos entender isso aí. Entrar nesse descanso significa não precisar mais trabalhar. A ideia não é que não há mais lugar para fazer boas obras, não se trata disso. A ideia é que não há mais nenhum lugar para obras como base para a nossa justificação. Não tem lugar para isso, porque nós fomos justificados pela vida de Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário.
Morris vai dizer: existe um sentido no qual entrar na salvação cristã significa cessar com as obras e descansar com segurança no que Jesus fez. Esse é nosso descanso seguro. Cristo completou a obra em nosso lugar. Nós não teríamos como completá-la. Descanse das obras como Deus descansou das suas. Essa parada com as obras, com uma base de justiça, cumpre o nosso descanso sabático, por assim dizer. Deus descansou das suas obras lá no sábado original, Gênesis 2, versículo 2, porque a obra estava completa, terminada. Nós descansamos das obras da autojustificação, porque Jesus terminou a obra por nós na cruz. Nesse sentido, nós descansamos plenamente. Então, aplicando essa ideia e o convite de entrar no descanso de Deus por meio da fé, está no versículo 11, portanto, esforcemos-nos por entrar por esse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. Esse é o alerta. E esse é o alerta que nós temos que pregar para todos aqueles que ainda não conheceram Jesus como Salvador. Porque se não se voltarem para Cristo, vão ficar no deserto, como o povo de Israel que saiu do Egito ficou. Não entrou no descanso. Essa frase, portanto, que diz aqui, nesse versículo, traz essa ideia que aparece repetidamente na carta aos Hebreus. Uma verdade doutrinária é apresentada, nesse caso, a verdade de um descanso restante disponível pela fé, depois da verdade aplicada. Esforcemos-nos por entrar nesse descanso. O descanso está lá, mas Deus não força ninguém que entre lá à força. Não. O descanso está lá para quem crê em Cristo como Salvador. Vai ter acesso a esse descanso. Isso mostra que a fé não é passiva, é preciso esforço para confiar, depender e apegar-se a Jesus e a sua obra feita por nós, para que ninguém venha a cair, seguindo o exemplo da desobediência do passado lá no deserto. O resultado pode ser um desastre. Podemos cair não crendo no que Deus tem a oferecer. Podemos cair seguindo aquele exemplo da desobediência. Podemos cair assim como os filhos de Israel caíram no deserto. No versículos 12 e 13, fala da descoberto pela palavra de Deus. Pois a palavra de Deus diagnostica a condição do homem com precisão, como se fosse um instrumento cirúrgico. Abre o coração e discerne a precisão total da saúde espiritual do ser humano. No caso daqueles que o escritor se dirigiu primeiramente, estavam prontos demais para seguir na falha dos filhos de Israel, a desistir da forte fé viva, necessária para entrar nesse descanso. Viva e eficaz. Quando a palavra de Deus expõe nossa fraqueza e incredulidade dessa forma, demonstra seu poder, afiação, precisão inerentes. Ele carrega um lembrete constante de que quando nos submetemos à palavra de Deus, o fazemos por muito mais do que conhecemos intelectual ou podemos aprender nos fatos da Bíblia. Nós o fazemos pelo ministério da palavra, porque Deus nos encontra na sua palavra e o Espírito Santo opera poderosamente por meio da palavra de Deus. Então, esta obra da palavra de Deus vai muito além de um valor básico educacional de estudar a Bíblia. E aí tem aqui algumas coisas aqui que a palavra de Deus diz que eu quero colocar aqui para terminar. A palavra de Deus traz saúde, frutos, prosperidade verdadeiros para o que nós fazemos. Salmo 1, versículo 3. A palavra de Deus é poder de cura e poder de libertar da opressão. Salmo 107, versículo 20. A palavra de Deus nos purifica. Se prestarmos atenção, segundo a palavra de Deus, nos caminhos será purificado. Salmo 119, 5, versículo 9. A palavra de Deus agrada, aliás, a palavra de Deus guardada em nossos corações nos mantém longe do pecado. Salmo 119, versículo 11. A palavra de Deus é um conselheiro. Quando nos deleitamos na palavra de Deus, ela se torna uma fonte rica de conselho e orientação para nós. Salmo 119, 24. A palavra de Deus é uma fonte de força. Ainda Salmo 119, 28.
A palavra de Deus dá vida. É uma fonte contínua de vida. Salmo 119, 93. A palavra de Deus é uma fonte de iluminação, de orientação. Quando a palavra de Deus entra, a luz entra. Ela faz do inexperiente sábio e dá discernimento. Salmo 119, 5. É 105. A palavra de Deus dá paz àqueles que amam. Eles são seguros, de pé em um lugar seguro. Salmo 119, 165. Quando a palavra de Deus é ouvida e compreendida, ela dá frutos. A palavra de Deus tem poder inerente à autoridade contra os poderosos poderes do demônio. A palavra de Deus é o próprio Cristo Jesus. Sua pessoa eterna, descrito como palavra. Ele é chamado de a palavra. Quando estamos na palavra de Deus, entramos com Jesus. João 1 diz, no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo era Deus, falando de Jesus. Ouvir a palavra de Deus é essencial para a vida eterna. Ninguém pode passar da morte para a vida a não ser que ouça a palavra de Deus. Permanecendo vivendo na palavra de Deus é a evidência do verdadeiro discipulado. A palavra de Deus é um meio para a santificação. O Espírito Santo pode trabalhar com grande poder quando a palavra de Deus é pregada. Ouvindo a palavra de Deus, nós somos edificados na fé ou pela fé. E apegando-se firmemente à palavra de Deus, dá certeza à salvação. O manuseio fiel da palavra de Deus dá aos ministros da palavra uma consciência limpa. Eles sabem o que fazem e tudo o que puderem fazer diante da palavra de Deus, ou com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada de espírito, equipamento para o combate espiritual, especialmente na ideia de uma arma ofensiva. A palavra de Deus vem com o poder do Espírito Santo, com muita convicção. A palavra de Deus santifica a própria comida que comemos. A palavra de Deus não está morta. Ela está viva e ativa e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus pode nos sondar como o bisturi de um centurião especialista, cortando o que precisa ser cortado e mantendo o que precisa ser mantido. A palavra de Deus é a fonte do crescimento espiritual do cristão. É viva e eficaz. Não é um amontoado de ideias do passado, histórias do passado, mas a Bíblia é uma coleção de histórias simples, vivas, que estão atuando no seu efeito até agora. O pecador não faz a Bíblia ganhar vida, a Bíblia está viva. Ela dá vida ao pregador, a qualquer outro que receber com fé. Viva e eficaz. Tradução na versão Rei James, King James, né, melhor dizendo, King James, nos lembra que algo que pode estar vivo, ainda que dormente. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, no sentido de ser ativa. Então, no descanso de Deus está à disposição. Nós entramos pela fé em Jesus Cristo nesse descanso. É preciso que tenhamos cuidado para que estejamos mais e mais preparados para efetivamente entrarmos quando partirmos desse mundo. Enquanto isso, vamos anunciar essa mensagem àqueles que ainda não conhecem essa verdade e a quem estão ainda ficando perdidos ao longo do caminho, como ficou o povo de Israel, que saiu do Egito e que não entrou no descanso, porque lhes faltou a fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Então, foi mais um estudo da palavra de Deus. E agora vamos para os nossos comentários. Você que tem carta também pode aqui deixar seu comentário no chat. Então, fique à vontade para isso, para estar aqui comentando, trazendo sua dúvida, o seu questionamento. Temos aqui também nosso irmão Emanuel, seja bem-vindo e um excelente estudo para nós. Eu vou começar destacando... Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Destacando aqui alguns comentários do chat aqui para incentivar os irmãos a participarem. Nossa irmã Luciana fala: eu tenho a certeza da minha fé em Cristo. E nosso irmão Marcos, ele dá uma excelente dançada dos irmãos, né? Então, esse capítulo ele é muito falado, né? Tem um versículo 3, versículo 12, ele é bem falado, né? Que a palavra de Deus é penetrante, é mais penetrante do que uma espada de dois gomos.
É uma palavra que tem... Esse versículo enfatiza assim a dinâmica que tem a palavra de Deus. Tem um pregador famoso que fala que você pega aí o livro mais importante da ciência, da filosofia, da biologia, coloca numa prisão e volta 5 anos depois. Pega uma Bíblia, coloca numa prisão, numa cela e volta 5 anos depois. A palavra de Deus ela tem a capacidade de transformar as pessoas. É uma transformação que nenhuma química faz, uma transformação que nenhuma ascensão social faz, e por isso que ela é viva. É uma palavra viva e que fala nosso coração a todo tempo. Então a palavra de Deus ela é dinâmica, viva e ela é eficaz, porque ela cumpre o seu propósito. A gente pode ver ao longo dos anos como a palavra de Deus vem se cumprindo a todo tempo. E é importante salientar que a palavra de Deus ela vai se cumprir no Apocalipse. Então, você, irmão, que ainda não aceitou Jesus, ainda é hora. Não perca tempo. E outra questão é que é uma palavra também que disciplina, que corrige e que revela aquilo que está oculto. Então, revela aquilo que está nos nossos corações. É importante salientar que o que mais importa é como é que está o nosso coração. Como é que está o nosso coração quando nós adoramos, quando nós servimos a Deus. Então, é importante estar sempre atento a esses destaques, né? E como a palavra de Deus, ela é dinâmica, porque ela está sempre atuando a todo tempo. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, porque ela se cumpre. E a palavra de Deus ela nos disciplina e nos corrige e nos dá também a direção da nossa vida. Irmão Fernando, irmão Manuel, tá fazendo as honras hoje. Seja bem-vindo. Tem algum comentário para fazer em relação a esse capítulo de Hebreus 4? Meu irmão, boa noite. Eu entrei tarde, né? Porque fiquei tentando aqui, aí Cristiane me orientando, ainda estou meio aprendendo aí essa questão, né? Mas é como os irmãos falaram, né? A palavra de Deus, ela é faca, né? Onde ela chega, onde ela é falada, ela é tocada, ela faz a diferença, né? Interessante que hoje eu precisei de um rapaz hoje, e ele era da igreja, aí, mas não quis falar que era desviado, né? E aí eu em silêncio, ele parecia que estava pregando para mim. E aí ele falando que busca a Deus em casa, que tem fé, que lê a palavra. Aí eu falei assim, e a comunhão na igreja? Né? Então também não adianta a pessoa dizer que tem fé, que serve a Deus em casa. Né? Ele pode ler, ele tem a palavra, ele busca, mas ele precisa dos irmãos para ter a comunhão. Então, para ele ali tá ótimo. Ele acha que ele vai ser salvo. Ele acha que ele não peca, ele acha que não faz mal a ninguém, porque lê a palavra, mas ele não a Bíblia fala que os irmãos têm que viver em quê? Em comunhão. Né? E aí vocês comentando aí da questão da palavra de Deus, como a palavra de Deus nos dá a faca, né, de dois gumes. E aí muda o ser humano, né? Muda a pessoa, querendo ou não, ela vai aonde muitas coisas não chegam, né? Então Deus, quando ele quer mudar a pessoa, é através da palavra. E ele falando vários versículos para mim, eu no carro em silêncio, só escutando. Aí eu disse assim, mas e a comunhão? Você tem a comunhão? Você busca intimidade com Deus, você busca estar em comunhão com os irmãos, né?
Porque só de ouvir a palavra e não praticar, né, e ver, não, eu não preciso ir na igreja, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, né? E não é bem por aí, né? Maravilha. Excelente comentário do nosso irmão Emanuel. E é isso mesmo, meus irmãos. Precisamos viver, estar em comunhão uns com os outros, de fato, e precisamos estar uns ligados com os outros, que assim nós temos a condição de nos exortar, de um levantar o outro, e isso faz parte também da caminhada com Cristo. Fernando, algum comentário? Graça e paz. Emanuel, seja bem-vindo, querido. Um Amém. tema bastante relevante no que já tocamos sobre a palavra de Deus, né, que eu não vou voltar a comentar. Porém, outro tema que surge neste capítulo, que é bastante interessante, é sobre o descanso. A importância do descanso e como Deus fez depois, no sétimo dia, que diz, né, lá em Gênesis, que ele descansou. Capítulo 2, no verso 1, ele descansou. Aí ele menciona, versículos mais adiante, que alguns não repousarão ou não descansarão nele. Então é interessante, mas por que menciona-se, né? Porque o povo desobedeceu e continua desobedecendo. Buscando aqui na internet sobre a palavra descanso, eu encontrei aqui que é o ato ou efeito de descansar, repouso, folga. A maioria de nós brasileiros amamos uma folga, amamos um feriado principalmente quando é longo e, digamos assim, emenda com o fim de semana. Aí nós gritamos, vamos ter descanso. Mas depois que termina o domingo, vamos dizer assim, parece que o descanso foi embora. Parece que a folga toda da euforia da quinta-feira, do emendo da sexta com fim de semana, parece que não houve descanso nenhum. Aí a pergunta é, por que que não há descanso? Por que que não conseguimos fisicamente descansar? Tem pessoas que não conseguem, ao dormir, descanso verdadeiro. Por que que não existe esse descanso? Por que que nossa mente continua trabalhando, continua pensando nas preocupações da vida? Por que que a nossa mente, apesar de um fim de semana que deveria ser para descanso, não consegue descansar? Então, aí buscando de novo sobre o verdadeiro descanso, encontrei dentro aqui de alguns sites, e eu perguntei, né, aqui no Google, como alcançar o verdadeiro descanso. Aí ele diz aqui algumas coisas bastante interessantes. Aceitar os seus próprios limites. Quando aceitamos nossos próprios limites, conseguimos descanso. Por quê? Porque não estamos ansiosos para alcançar coisas que não conseguimos alcançar. Então, quando entendemos que o nosso limite é até ali, a gente descansa que vamos chegar até ali como no final do dia de trabalho, conquistamos aquele dia. Então, realizamos e não deixamos nada pendente para o dia seguinte. Então, nosso corpo, nossa mente agora descansa. Olha só que diz aqui, deixar de lado o supérfluo. Terceiro ponto, confiar em Deus. Olha que coisa importante. Confiar em Deus nos traz descanso. Confiar em Deus nos traz repouso. Confiar em Deus é deixar tudo que não serve para a minha vida de lado e focar realmente naquilo que é importante. E aí, como a passagem de Hebreus menciona, a Bíblia é influente. A Bíblia, a palavra de Deus, onde Deus quer te mostrar como você descansar de forma correta, não como o mundo oferece descanso de viagens internacionais, ou ir para a praia, ou ir para o campo, ver os passarinhos como soam. Isso não é descanso. A verdadeiro descanso você pode encontrar na palavra de Deus. Outra coisa que a gente pode encontrar no verdadeiro descanso é quando entregamos as nossas cargas e nossas preocupações nas mãos de Deus.
quando eu obtenho esse verdadeiro descanso, é quando eu consigo fazer com que as minhas preocupações, os meus problemas, eu coloque nas mãos de Deus e deixar que Ele resolva, com fé, esperando que Ele resolva as coisas impossíveis, porque as coisas possíveis você tem que dar aquele passo de que você consegue. Por exemplo, você está com um problema de falta de pão, mas precisa ir na padaria e comprar pão. Mas para isso você precisa se levantar para ir comprar pão. Tá aí tudo bem. Se você não vá, não tem pão. Mas qual é o problema aqui? Até aí você pode fazer. Mas se você não tiver dinheiro para comprar o pão, pronto, se eu não tenho dinheiro, então agora Deus entra com providência. E aí, aquela coisa que é impossível porque você não tem naquele momento, aí você vai na padaria e compra seu pão. Então, o fato de ir é a minha posição. Eu posso ir, eu devo ir. Não devo esperar que o pão chegue à minha casa. Agora, Deus te proporciona as ferramentas para você pegar esse pão. Assim como Emanuel, que é mestre em fazer pão, se ele não fizer pão na sua casa, não haverá pão. Então, se ele não colocar do seu recurso, do seu conhecimento, o fato de fazer pão, ele não terá pão em casa. Então, essas coisas. Agora, de onde vem o descanso? E por que devemos confiar em Deus? Porque nesse momento de descanso, nesse momento do meu conhecimento que Deus me proporcionou para fazer pão, por exemplo, ou de ter o recurso, eu descanso e não tenho essa preocupação. E consigo dormir. E consigo descansar de verdade, apesar de um dia de folga, por exemplo. Muitos utilizam esse dia de folga, por exemplo, para ajeitar a casa, para atualizar coisas que estavam atrasadas. E quando chegam no final do dia, dizem: agora sim posso descansar, posso dormir, porque a mente está leve. Quando eu libero essas coisas, a mente fica leve e aí consigo verdadeiramente descansar. Irmã Jussara tá aqui escutando a gente e ela também sabe muito bem. Ela comenta aqui uma pergunta: o descanso tem relação com o descanso do sábado? Olha só um pouco o que estávamos conversando aqui. Tem relação com um dia de folga, o feriado? Ou será que o descanso ele deve ser permanente e contínuo quando eu tenho em Deus a minha confiança? Deus menciona que quando você é obediente às suas palavras, ao seu mandamento, você descansa. Mas quando você está desobedecendo, com certeza você fica correndo atrás do tempo, não descansa, não para. Vejo muitos, inclusive na igreja, que dizem que está corrido, não dá tempo para fazer tudo, está difícil, e é porque não consegue descansar, porque estamos sempre atrasados. Então, vamos deixar que Deus opere na nossa vida e poder descansar nele. As preocupações virão, mas se você está com Deus, deixa nas mãos de Deus e segue aí. Segue a vida, segue o baile, e louvando e cantando, orando, meditando e confiando, assim como irmão Emanuel falou sobre comunhão. Vamos lá abraçar o nosso irmão, conversar com ele, dar nosso apoio. Nisso a gente também está descansando. Estamos aí falando de Deus e conversando e tratando essas coisas. Então, descanso na maneira de Deus é só descobri-lo na Bíblia. Que Deus abençoe. Amém. Mais algum comentário aqui? Marcos, ele responde a afirmativa de Jussara que tem relação com o sábado, com certeza, mas o nosso irmão Fernando conseguiu sintetizar, né, o que nossa irmã Jussara quis nos trazer, né, que esse descanso tem muito mais a ver com Cristo do que descansando em Cristo do que lá com o sábado. Mas é importante que os irmãos participem mesmo e coloquem perguntas que tragam destaques, porque enriquece aqui o nosso comentário. E aqui trago
também um comentário aqui do nosso irmão Emanuel, que ele Aí eu vamos contar com a ajuda do pastor também com essa pergunta que foi bastante interessante. Vai, faça aí, Emerson. Nosso irmão Emanuel que está aqui, faça a pergunta, né, Emanuel? Pode falar. Não, eu estava lendo agora aqui e, no meu entendimento assim, será que eu estava relacionado aqui com a questão da morte? Esse descanso não está atrelado depois da morte? Após a morte, né? Me dá licença aí de reler aqui os versículos 6 a 9. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Bom, a explicação que eu teria a respeito disso aí, que eu já dei uma pincelada ainda há pouco, é exatamente sobre o que significa essa colocação aí que é feita a respeito desse descanso de hoje, que não tem, digamos assim, a ver diretamente com a guarda do sábado ou do domingo, não diretamente. Pode ser até alusão a isso, sim, mas não é uma coisa direta voltada para isso. Mas há uma outra coisa interessante que eu gostaria de compartilhar, que eu já dei uma ligeira menção ainda há pouco sobre isso, é que Deus, lá no início, na história da criação, Gênesis 2, versículo 2, ele diz que, e tendo acabado a sua obra, descansou. Nós temos, digamos assim, se não tivermos a fé em Jesus, as pessoas, muitas delas, se preocupam com o que vai acontecer na sua vida, o que vai acontecer na questão da eternidade. Aí fica-se batendo e debatendo para encontrar, digamos assim, uma solução para aquilo que enche o seu coração de ansiedade e de preocupação. Mas o descanso que encontramos é por meio da fé em Jesus Cristo, quando nele confiamos, e nós não temos que mais nos preocupar com nossas ações de justiça, buscando através dessas ações encontrar, digamos, a solução para a nossa vida no futuro. Então, esse descanso da nossa preocupação por causa da fé em Jesus Cristo, nós não temos que mais nos preocupar com isso. Eu vejo o descanso sabático nesse sentido, né? Não temos mais diante de nós essa missão, digamos assim, de procurar fazer do nosso labutar aqui nesse mundo, nessa terra, por reconhecimento daquilo que nós fazemos ou buscamos, de encontrar nesse fazer, né? Hoje, se ouvires a sua voz, hoje, se nós aceitamos Cristo como Salvador, nós não temos mais que nos preocupar com essa questão. Claro, temos que ter o cuidado para não fazer como o povo de Israel fez no deserto, creu primeiramente em sair do Egito, mas depois não creu mais e ficou no meio do caminho. Nós temos que ter esse cuidado de mantermos nossa fé firme no Senhor. E como Deus descansou das suas obras, então a nossa obra de preocupação nesse sentido, pela fé em Jesus Cristo, podemos descansar nisso, que a salvação está garantida. Que maravilha de estudo de hoje.
fica para os irmãos um gostinho de quero mais. Então, fica o convite para a nossa EBD no domingo. Então, assim nós encerramos nosso estudo de hoje, né? Creio que irmãos tem mais algum comentário? Não, né? Já pode falar. Então, assim nós encerramos nosso estudo de hoje. Um estudo que nos trouxe grandes ensinamentos. Um estudo que trouxe uma participação e interação dos irmãos muito boa. Então, que os irmãos continuem aqui conosco todas as quintas-feiras, porque nós aqui estudamos a palavra de Deus e tem sido uma bênção para nossas vidas. Que a gente consiga colocar esses aprendizados em nosso coração e consiga cada vez mais amadurecer na palavra e entender a palavra de Deus, que ela é boa, perfeita e graça para a nossa vida. Consiga estar sempre nos aprofundando mais na palavra, porque assim nós ficamos íntimos de Cristo e assim nós aprendemos e nós amadurecemos mais em nossa vida. E agora nós vamos estar orando. Vou pedir para que nosso irmão Emanuel faça essa oração, encerrando esse estudo de hoje, esse primeiro momento. Então, Emanuel pode estar fazendo essa oração conosco. Maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse alimento, Senhor. Esse alimento, Senhor, que nós precisamos a cada dia, Senhor. Continua, Senhor, abençoando a nossa igreja, Senhor, para que mais e mais pessoas, Senhor, venham conhecer esse alimento que é precioso para nós. Senhor, nesse momento também quero pedir pela vida de todos os irmãos que estão aqui presentes e aqueles que também não estão. Continua, Senhor, abençoando a tua casa, a noiva, a tua noiva, Senhor, para que venha alcançar mais pessoas, mais e mais e mais. Senhor, mais uma vez, quero te agradecer pelos livramentos, quero te agradecer pelas bênçãos, né, nas nossas vidas, porque se estamos de pé hoje, Senhor, respirando, temos que agradecer a Ti, somente a Ti, Senhor. Senhor, continua tomando a frente, Senhor, da vida de cada irmão que está aqui presente. Continua abençoando a nossa igreja, Senhor, para que venha alcançar mais pessoas ali também, na rua, no bairro também. Senhor, abençoa nossos empregos, Senhor, abençoa nossos irmãos que estão aí na luta, né, Senhor? E que Teu nome seja sempre louvado engrandeciamente. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento que eu tenho colocado no meu coração, que eu tenho que buscar mais e mais. Eu e minha casa, como disse, serviremos ao Senhor. Né, Senhor, que o Senhor venha abençoar o bairro de Paripe, Fazenda Couto, Salvador, Senhor. Que aonde a gente coloca a nossa planta, nossos pés, Senhor, que seja bênção, que seja luz, que seja exemplo, Senhor. Sabemos que não é fácil, Senhor, servir a Ti, Senhor. Também o Senhor não disse que seria, mas o Senhor está sempre na nossa frente, nos confortando. Abençoe esses irmãos, Senhor, que estão passando por momentos difíceis, Senhor, na família, de saúde, ou financeiramente, Senhor. Oh, Senhor, toma a frente, Senhor. O Senhor tudo pode. O Senhor pode abrir portas onde o homem não pode, Senhor. Oh, Senhor, eu te agradeço por tudo. Abençoa a saúde da igreja, abençoa a saúde dos irmãos, né? E que o Senhor esteja sempre na frente, seja sempre o centro. Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém.